Leitura do dia 9 de agosto. Jeremias, capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 22. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a Virgem, filha do meu povo, está ferida, de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios, alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias, capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhes-ás: assim diz o Senhor: os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilhei, destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos.
As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe! Por que me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que dura a minha dor continuamente? E a minha ferida me dói, não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Jeremias capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor:
não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor.
Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma
e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos, para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém. Você ouviu a leitura do dia 9 de agosto. Espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 10 de agosto. Deus abençoe você.
abundante